A antiga Estrada de Santos, no estado de São Paulo, está passando por um processo de revitalização. O caminho entrou para a história há quase 200 anos, ao ser percorrido por Dom Pedro I em direção às margens do rio Ipiranga. O Parque Caminhos do Mar, por muito tempo, foi a única trilha que ligava o interior de São Paulo e o oceano. Não é só uma estrada antiga, é onde a história do Brasil e a natureza se encontram. Neste documentário, vamos caminhar por essa trilha e entender sua importância e sua história. Entre neblinas, escondida pelo tempo, existe o Parque Caminhos do Mar. Localizado na Serra do Mar, tem seu trajeto com 8 quilômetros entre a cidade de São Bernardo do Campo e Cubatão. Ele abriga a velha Estrada de Santos, uma rodovia histórica que liga São Paulo ao litoral. A Estrada Velha foi inaugurada em 1841, com o nome de Estrada da Maioridade, uma homenagem a Dom Pedro II. Na época, ela era usada por carros de boi para transporte de mercadorias. Em 1920, ela passou por uma grande reforma e foi a primeira estrada da América Latina pavimentada com concreto, o que facilitou o tráfego de veículos. Com a inauguração da Via Anchieta em 1947, a rota passou a ser menos usada e em 1985 fechou para o tráfego de veículos. Desde 2004, ela virou ponto turístico e está aberta à visitação. Ao longo do percurso, é possível encontrar vários monumentos históricos construídos em 1922 para comemorar o centenário da independência do Brasil. Sua paisagem, formada na Serra do Mar, é um conjunto de montanhas que se estende ao longo do litoral brasileiro. Com 332 mil hectares, ela carrega uma grande variedade de ecossistema e paisagens natural. Seu relevo é serreno e íngreme, com altitudes que variam de 720 metros do Planalto até cerca de 20 metros na base, em Cubatão, resultado de milhões de anos de erosão e movimentos tectônicos. O clima é tropical e úmido, com muita chuva por conta da barreira de serra, o que leva a um ambiente propício para a formação de neblina. Sua vegetação é de Mata Atlântica, com grande biodiversidade e espécies ameaçadas. A área abriga nascentes e córregos que abastecem tanto represas no Planalto quanto manguezais no litoral. Hoje, o parque também é um importante lugar para a conservação da Mata Atlântica e promoção do ecoturismo sustentável. O Parque Caminhos do Mar, destinado a proteger a Estrada Velha de Santos e a Calçada de Lorena, visa preservar a Mata Atlântica e sua biodiversidade na Serra do Mar. Operada pela Parque Tour, a empresa administra parques naturais por meio de ações junto ao Estado de São Paulo para a proteção local. No parque, o esporte, história e natureza se encontram em um mesmo trajeto. Ciclistas descem a antiga Estrada Velha de Santos em meio às curvas da serra. Trilheiros percorrem caminhos que revelam monumentos centenários e miradouros com vistas da Mata Atlântica, enquanto atividades de aventura. O arborismo aproxima ainda mais o visitante desse patrimônio natural e cultural, assim como a tirolesa. É um espaço onde o turista ambiental se mistura à prática esportiva, transformando cada percurso em experiência única de contato com o passado e com uma floresta viva. Ela vem pra cá, tá? E daqui pra frente, daqui a pouco a gente vai chegar numas tubulações, né? Os dutos, que tem uma usina lá em Cubatão. A água vem de lá e passa pra ir pra usina, tá bom? Vocês conseguem ver que às vezes tem patinho, tem o patinho logo ali, ó, ali no meio, ó. Tá vendo? Então, aqui tem fauna, tá bom? Mais ou menos daqui a 1 quilômetro já é a Casa de Pedra, tá bom?
café aqui, quando o pessoal fala, eu vou visitar a Casa de Pedra lá da Estrada de Santos, da Estrada Velha de Santos, é essa aqui que o povo se refere, tá legal? Ela foi construída em 1922, tá? A maioria dos monumentos aqui, inclusive a estrada que vocês estão pensando agora, foram construídas em 1922. Ela é empedrada, pedra mesmo, tá legal? Ela é uma arquitetura neocolonial. Alguém sabe o que significa neocolonial? Não. Quase. Ele é para remeter, quando alguma coisa é neo, é para remeter àquele período. Então não é do período colonial, porque ela foi construída em 1922, mas ela remete a um estilo arquitetônico daquele período, neocolonial. Entendeu? O pouso Paranapiacaba é o primeiro monumento histórico que vemos na trilha do Parque Caminhos do Mar. Construído em 1922, faz parte de um conjunto de monumentos erguidos para comemorar o centenário da independência do Brasil. Ele apresenta uma arquitetura característica da época, com elementos que refletem a influência do estilo neocolonial. Sua construção é robusta e imponente, com detalhes que destacam sua importância histórica. O monumento foi projetado pelo arquiteto Victor do Bugras, para servir como ponto de descanso e contemplação para os viajantes que percorriam a estrada do Caminho do Mar. Seus azulejos marcantes foram feitos pelo artista José Rodrigues. O painel central mostra um mapa da Estrada Velha de Santos. Não tinha sido emancipada de Santos? Aqui está escrito Santos, e São Bernardo já existia, mas não tinha Cubatão. Marcando o trajeto entre São Bernardo e Cubatão. Era uma forma de o viajante visualizar onde estava dentro do percurso. Em 1981, o monumento teve que ser restaurado após complicações. Além disso, o pouso é um testemunho da importância da estrada como uma das principais vias de acesso entre São Paulo e o litoral, durante o século XX. Atualmente, ele atua como uma cafeteria com vista privilegiada para a Baixada Santista. Vocês quando estavam indo pra cá, vocês viram que tinha um túnel ali na direita, né? É por esse motivo aqui, tá? O que vocês acham que é isso aqui? Tá vendo os tubos aqui, os negócios meio estranhos. Eu acho que tem alguma coisa a ver com água do mar. Tem a ver com água, realmente. A água do mar não é. Lembra que eu falei lá em cima, na ponte, que tinha uma usina em Cubatão? Ela fica pra cá, pra baixo. Quando vocês, alguém que já subiu a Anchieta aí, via duas tubulações na serra, uma separada na outra, a gente tá do lado de uma delas. Tá? Essa aqui é a tubulação da usina Henry Borden, tá bom? Que é uma usina que tem lá embaixo, em Cubatão, e ela fica para dentro da serra também, um pouquinho, uma parte dela, né? Por isso, o túnel dentro, que a gente chama de túnel adutor da serra, tá bom? Da usina, perdão. Tá? Para uma usina hidrelétrica, é de água, né? Funcionar, ela precisa de água e... Energia. Ela gera energia. Ela precisa de água e gás. Tá vendo esse duto maior aqui? É onde passa água. Sem bombeamento, ela só vai mesmo. Tô vendo com sim. a velocidade da gravidade. Mais ou menos 400 km por hora. Tá? Mais ou menos. E aqui o amarelo é gás. Tá bom? Então ela precisa desses dois funcionar. Ah, pra que serve? Não sou engenheiro, não sei. Mas... né? Mas você precisa desses dois, tá? A usina Henry Borden, dentro do parque localizado em Cubatão, São Paulo, é uma hidrelétrica com uma rica história e importância para a região. Inaugurada em 1926, foi projetada para aproveitar a queda d'água da Serra do Mar e gerar energia para a região de São Paulo. A usina é uma das principais fontes de energia renovável da região, contribuindo significativamente para o desenvolvimento econômico e social. Ademais, é considerado um patrimônio histórico e cultural, representando um marco importante na história da engenharia e da geração de energia no Brasil. As tubulações que transportam água para a usina são o coração do sistema, permitindo a geração de energia. A usina é um exemplo de engenharia hidrelétrica brasileira e um testemunho da importância da preservação da história e da cultura. Sua história e importância cultural são um legado para as gerações futuras. Da usina. A usina está dentro da serra, por conta disso. Pois em uma situação de guerra, um bombardeio vai acontecer primeiramente aonde? Aqui.
nas usinas, vão acabar com a energia, pois sem energia não tem fabricação de arma, não tem fabricação de armamento e nem suprimentos. Cortou a energia, você corta tudo. Acabou com todo o sistema de linhagem para constituir uma guerra, né? O Rancho da Maioridade é a segunda casa de pedra, a gente passou pelo pouso, né, que era a primeira, tá? Alguém falou, por que o rancho se chama rancho, né? Primeiro porque antigamente isso aqui era o pouso da maioridade. Aí ficar pouso do Paranapiacaba, pouso da maioridade fica meio confuso, né? Aí eles trocaram para rancho para facilitar a distinção, tá legal? E esse aqui também era um ponto de parada para os carros, lembra que eu falei que lá em cima paravam-se os carros, né? Aqui também, tá? A diferença é que aqui, quando vocês estavam ali na casa, vocês viram que tem uma abertura ali embaixo, na rampa, tá? Ali parava-se os carros antigos, tá bom? Ali era uma garagem, tá? Para fazer reparo quando ele quebrava, se precisasse de alguma coisa, trocar alguma peça, né? Pneu, tudo mais. Aí o pessoal que tinha grana alugava um quarto ali em cima, ficava, passava a noite se precisasse, e aí no dia seguinte eles continuavam o caminho, né? A partir daqui, por que acontecia isso? Por que quebrava tanto carro exatamente aqui? A partir daqui para baixo, fica um pouco mais íngreme. Nos monumentos presentes é o Rancho da Maioridade, ou Casa da Pedra, assim como o pouso de Paranapiacaba. Ele também foi construído em 1922, a fim de servir como ponto de descanso aos turistas. Fora nomeado em homenagem à Estrada da Maioridade. Nele havia uma bica para pôr água nos radiadores e para as pessoas beberem. Inicialmente, abrigava uma garagem, oficina para consertos de automóveis e acomodação para eventual pernoite. Construído em pedra bruta da região, com forma de abrigo circular, aberto para a paisagem, dela se vê a Baixada Santista e o Complexo Industrial de Cubatão. Seu telhado foi projetado para proteger viajantes da chuva e do sol. O ponto mais marcante é a faixa de azulejos, que circunda a parte da construção. Trata-se de painéis históricos de estilo português com pintura azul sobre fundo branco. Neles são ilustradas figuras importantes para a evolução rodoviária da época. Imagine uma floresta exuberante, cheia de vida e cores, onde a natureza se manifesta em toda a sua beleza. Essa é a Mata Atlântica, um dos ecossistemas mais biodiversos do planeta. No Parque Caminhos do Mar, podemos ver essa riqueza natural e entender a importância de preservar. A Mata Atlântica tem uma história rica e complexa, com espécies que evoluíram ao longo de milhões de anos e é também lar de uma incrível variedade de seres vivos, muitas das quais não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. No parque, podemos observar a sucessão ecológica, onde espécies pioneiras dão lugar a outras mais complexas, criando um ecossistema dinâmico e resiliente. Nele podemos encontrar animais como muriqui do sul e jacutinga, além de uma grande variedade de plantas e árvores. Devido à ação humana, a Mata Atlântica enfrenta desafios como a expansão urbana e a agricultura. No entanto, esforços de preservação, como a criação do Parque Caminhos do Mar e as atividades de reflorestamento, visam proteger a biodiversidade e promover a sustentabilidade. Tudo é reflexo da relação entre o ser humano e a natureza. Nossa escolha de preservar e degradar essa floresta tropical reflete nossos valores e nossa visão do mundo. É fundamental que repensemos nossa relação com a natureza e adotemos uma abordagem mais sustentável e respeitosa em relação ao meio ambiente. Em geral, podemos dizer que a Mata Atlântica é um ecossistema único e fundamental para a manutenção da biodiversidade e da qualidade de vida. O Parque Caminhos do Mar é um exemplo de como a conservação e preservação pode ser realizada de forma eficaz, promovendo a recuperação da floresta e a produção de espécies endêmicas. O parque enfrenta sérios desafios ambientais resultantes da industrialização e da poluição ao longo dos anos. Embora o crescimento industrial tenha impulsionado o desenvolvimento no local, ele trouxe problemas da poluição do ar, da água e do solo, afetando a saúde humana e da biodiversidade. As indústrias começaram a adotar práticas sustentáveis, incluindo reciclagem e tratamento efluentes, o que ajudou a mitigar os danos. Políticas públicas rigorosas têm incentivado na educação ambiental, visam
conscientizar a população. Contudo, a contaminação em algumas áreas persistente, exigindo esforços contínuos para remediar os danos. A parceria entre o governo, indústrias e comunidades é fundamental para enfrentar esses desafios e proteger o parque. Valeu a gente ter esse conhecimento, porque na trajetória de onde nós viemos até aqui, ele vai mostrando a questão da ecologia, a questão dos monumentos históricos que são feitos dentro do parque, mostrando o processo de colonização litoral, depois mostrando o processo, que o parque foi criado também nesse intuito de mostrar esse período, né, do país colônia, Brasil república e monarquia. Então você tem os pontos de paradas que retratam muito bem essa questão arquitetônica. Entra também a questão do meio ambiente, a Mata Atlântica, onde foi ela totalmente preservada no seu processo de restauração do ambiente. Um passeio muito produtivo, né? Os guias também têm um bom conhecimento do fato. E o contraste do moderno, né? Com Cubatão, né? Que foi a cidade mais poluída do mundo, e hoje também ela retrata essa estrutura do desenvolvimento, né? Como fonte de referência de várias universidades e também para muitos estudantes. Então hoje, dentro do contexto, o passeio Os Caminhos do Mar, ele foi muito viável para os alunos e que vai estar interagindo também com todas as disciplinas, português, história, matemática, que já é um projeto que já vem sendo feito com a professora Paola e com a geografia e agora com os outros componentes. Apesar de tudo, a vida resiste. Sufocada, deformada, agredida, poluída, mas resiste. E nós estamos grávidos de esperança. Cubatão. Atualmente visto como um exemplo de planejamento e consciência socioambiental, não se imagina que já teve grandes problemas relacionados à poluição do meio ambiente. Cubatão ganhou uma fama mundial nos anos 1970 e 1980 ao ser chamado de Vale da Morte, um apelido criado pelo jornalista Randall Marx para denunciar a tragédia ambiental e humana que a cidade vivia. Localizada em um vale cercado por serras, a região concentrava um dos maiores polos industriais do país, mas sem nenhum controle adequado sobre a emissão de poluentes. O resultado foi devastador: rios contaminados, ar saturado de gases tóxicos e uma população adoecendo em um ritmo assustador. Na época, a ONU chegou a apontar Cubatão como uma cidade mais poluída do mundo. Roque Monteleone, da Universidade de São Paulo, contratado pelo governo, fez uma pesquisa sobre os casos de anencefalia. A frequência de anomalias congênitas em Cubatão é a mesma que é encontrada em outras regiões, em outras cidades da América Latina, de São Paulo, e em regiões de baixa frequência de anencefalia no mundo. Os jornais estrangeiros descreviam o local como um exemplo extremo de preço pago pelo desenvolvimento sem planejamento. Os impactos na saúde foram evidentes. Em 1978 e 1984, foram registrados 18 casos de crianças que nasceram com anencefalia, uma malformação gravíssima. Só em 1981, de janeiro a outubro, houve 10 casos em sequência, um índice 15 vezes maior ao esperado. No mesmo ano, em cerca de 2.000 partos feitos no Hospital Oswaldo Cruz, 41 crianças nasceram com algum tipo de malformação. Entre outubro de 1981 e abril de 1982, aproximadamente 1.800 bebês nasceram na cidade, e 37 já vieram mortos ou com problemas neurológicos irreversíveis. As taxas eram tão altas que Cubatão virou sinônimo de tragédia ambiental, com imagens de mães chorando pelos seus filhos se espalhando pelo país e pelo mundo. Com o passar do tempo e com o início do monitoramento e controle ambiental pela CETESB e pelas próprias indústrias a partir da metade da década de 1980, esses números despencaram. Desde os anos 2000, a incidência da anencefalia em Cubatão passou a ser semelhante à média brasileira, com no máximo 2 casos por ano em torno de 2.000 nascimentos, o que está dentro da margem considerada normal pela epidemiologia. Se isso já não bastasse, em fevereiro de 1984, a cidade foi palco de uma das maiores tragédias urbanas do Brasil, o incêndio da Vila Socó. Um duto da Petrobras rompeu e despejou cerca de 700 mil litros de gasolina embaixo da favela construída sobre palafitas.
O fogo se espalhou durante a madrugada, destruindo mais de 1.200 barracos e deixando mais de 3.000 desabrigados. O número oficial de mortos é 93, mas moradores e entidades afirmam que o total real pode chegar a 500, já que muitas famílias inteiras foram carbonizadas, sem a possibilidade de identificação. O desastre marcou profundamente a história da cidade, reforçando a imagem de Cubatão como um lugar condenado pela poluição, descaso e tragédias industriais. Porém, a pressão interna e externa forçaram mudanças. Depois das mortes e da exposição internacional, as empresas tiveram que reduzir drasticamente a emissão de poluentes e investir em tecnologia de controle ambiental. Em 1992, durante a Eco 92 no Rio de Janeiro, a ONU reconheceu Cubatão como cidade símbolo de recuperação ambiental, um contraste brutal com a fama de Vale da Morte de apenas uma década antes. Hoje, o município ainda carrega marcas do passado, mas se tornou referência de como políticas ambientais, embora tardias, podem reverter um cenário considerado irreversível. Apesar de tudo isso, podemos ver um lugar que um dia foi chamado de Vale da Morte e hoje se tem o Parque Caminhos no Mar, um espaço onde a memória da tragédia convive com a beleza da natureza. A estrada, antes marcada pela destruição, agora nos convida à reflexão sobre a impermanência. Tudo muda, nada se permanece igual. Assim, das cicatrizes da história, nasce a chance de um futuro mais consciente, onde caminhar por essas trilhas é também caminhar em direção a uma relação mais justa entre o homem e o ambiente.